O assunto de hoje é investimentos sólidos. Eu quero compartilhar com vocês o que eu considero uma das grandes revelações, verdadeiramente grandes revelações de todos os tempos. Na manhã de domingo 12 de abril, minha esposa acordou de um sono realmente muito profundo. Enquanto acordava, uma voz falou distintamente com ela. A voz falou com ela. E a voz falou com grande autoridade e lhe disse: você deve parar de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Então ela rapidamente anotou e foi direto ao dicionário procurar as duas palavras importantes da frase: gastar e investir. O dicionário define gastar como desperdiçar, esbanjar, gastar sem retorno. Investir é fazer o layout com um propósito, para o qual se espera lucro. Então comecei a analisar a frase. Você deve parar de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro, pois tudo na vida deve ser um investimento. Ao pensar nisso, vi onde tudo está agora, que através dos portais do presente, todo o tempo deve passar. E esse agora, psicológico, o estado em que eu me encontro, agora, não retrocede para o passado. Isso avança em meu futuro. Então o que eu faço agora é o mais importante. E o pensamento é a moeda do céu, é o dinheiro do céu. E assim o pensamento que eu tenho agora, o pensamento com o qual consinto, como nos é dito em Efésios: todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz. E todas as coisas, quando são manifestadas, são luz. E a palavra luz é definido como consciência. Portanto, o estado com o qual agora consinto deve ser manifestado. E quando se manifesta, é apenas aquele estado de consciência que se torna visível, vindo a dar testemunho do estado em que eu permaneci. Então, a cada momento, ou estou gastando ou investindo. Infelizmente, a maioria de nós gasta a moeda do céu. E de manhã, ao meio-dia e à noite, nós vivemos em estados negativos, para os quais não há retorno, quando poderíamos facilmente ter gasto. Não gasto, mas investido aquele momento. Então, no final daquele dia, realmente teríamos um portfólio maravilhoso. A pessoa de mentalidade religiosa investe possivelmente no domingo de manhã. Através do serviço, ele é elevado por aquele momento. Se ele não for excessivamente crítico, poderá se deixar levar pelo hino. Ele pode se deixar levar pelo solo, pela música do órgão, pelo discurso no púlpito, e por um momento ele está investindo, mas o resto da semana ele passa. Agora você sabe por experiência própria que se você investir todo o seu dinheiro em uma grande empresa, isso pode ser maravilhoso, pode ser bom, mas no final de um ano, os diretores podem decidir se reorganizar e, portanto, decidir repassar os dividendos. E se você dependia de uma verificação de dividendos para suas necessidades diárias, embora seja uma preocupação boa, firme e maravilhosa, quando eles repassarem o dividendo, você deverá vender algumas ações, ou aumentá-las, ou pedir emprestado, embora a cada momento você possa ter um portfólio maravilhoso. E se alguém passar na verificação de dividendos, isso não importa. Se você dedicou cada momento ao pensamento positivo, construtivo, a não aceitar boato, assuntos que não contribuam para a realização do seu desejo, seja qual for, poderia ser o fato mais óbvio do mundo, se não contribuir para a realização dos seus sonhos. Não aceite isso. Se você fizer isso, você está gastando. Se não por negar, mas por total indiferença, total, não aceitação. Você se volta para o que gostaria de ter ouvido, em vez do que ouviu. Aí você está investindo. Não é ouvir o que importa, é admitir a verdade que importa. Todas as coisas, quando são admitidas, nem todas as coisas quando são ouvidas. Mas se você der consentimento, se você aceita aquilo como verdade, então você gasta por aceitação, ou investe, dependendo da natureza do estado aceito. Portanto, essa revelação me veio
através da minha esposa. É uma das maiores que eu já tive. Se tivesse sido contado em nossa Bíblia, teria sido contado em sua métrica estranha. E o Senhor Deus falou com ela hoje, e disse a ela sua serva. E eles teriam contado que a revelação teria vindo dessa maneira. Mas eu procurei uma esposa natural, procurei de uma maneira natural e normal, instruí-la. Não apenas, mas instruir o seu marido, pois fui a primeira pessoa a quem ela contou isso. E não posso lhe dizer o que isso fez comigo, desde então. Eu ouvi isso na manhã do dia 12 de abril, e me deixou mais consciente do momento. Me tornou muito mais consciente de cada momento do dia. Para não gastar, eu devo investir. O tempo é muito precioso, e esses momentos não retrocedem. Eles não morrem. Eles estão sempre avançando em meu futuro, para me confrontar com o desperdício, ou para me mostrar algum retorno maravilhoso. Se eu invisto é com um propósito, e, portanto, eu espero, não apenas espero, eu quero uma recompensa. Eu estou trabalhando no lucro do meu investimento. Portanto, um momento passado agora, hoje mesmo, pode lhe render grandes dividendos amanhã. Eu espero uma recompensa. Bom, eu contei uma história aqui há 2 semanas sobre Jim Fuller. Eu não tinha todos os detalhes da história, mas depois da reunião, dezenas de vocês me disseram, não apenas depois da reunião daquele dia, mas depois das minhas reuniões no Teatro Ebel, que Jim Fuller, para ter feito a fortuna que fez, deveria ter tido um grande capital. Bem, eu não poderia afirmar nem negar a sua ousada afirmação, pois vocês falaram como se soubessem, e muitos de vocês quase me convenceram de que ele tinha um grande capital e teve grandes retornos. Então, na noite de sexta-feira, eu pedi a ele que me contasse mais detalhes. E ele disse, quando você veio aqui há 4 anos, Neville, eu vim para ouvi-lo. Minha esposa me perguntou por que você veio ouvir Neville. Quem te contou sobre Neville? Ele disse, liguei o rádio à noite e ouvi o Dr. Bates. Eu nunca tinha ouvido falar no homem antes. No final de sua palestra, que eu gostei muito, ele disse que Neville virá falar por nós, e é obrigatório. Bem, na noite seguinte eu gostei tanto do Dr. Bates, que fui ouvir de novo, e pelas semanas seguintes ele continuou promovendo você, e foi tão generoso em seus elogios, que eu pensei, eu preciso ouvir esse homem. Então, quando eu cheguei, eu gostei do que eu ouvi no domingo de manhã. Então você anunciou que falaria na noite seguinte nesse lugar. Mas eram $2. Bem, ele disse, entre mim e o próximo, eu tinha $54. Eu tinha esposa e um filho. Não podíamos deixar a criança sozinha. Era um bebê. E isso significava ter que pagar uma babá. Mas minha esposa e eu aceitamos tudo o que você deu. E uma noite não pudemos pagar a babá. Nós não tínhamos isso. Mas pegamos nosso último dinheiro. E custou $54. E fomos a todas as reuniões. Nós 2. E uma noite não tínhamos dinheiro para pagar a babá. 3 anos depois, Neville, eu não tinha aprovado a sua teoria. Você conhece meu problema. Eu já disse antes. Talvez haja alguém aqui que não tenha ouvido. Esse homem possuía marcas em todo o corpo. E achava isso um grande problema. Eu tentei lhe convencer que as marcas foram colocadas apenas em sua mente. A sua aceitação disso como restrição tornou-se a restrição. Mas se ele pudesse abandoná-la pela não aceitação, pela completa indiferença às marcas na pele, ele poderia realizar todos os seus sonhos. Aceitando isso agora. Pois bem, no último ano, Jim Fuller, por total aceitação e investindo o seu momento, o seu agora, transformou o ano num lucro líquido de $250 mil. Ele não tinha um centavo quando começou. Ele não levantou grande capital. Ele não tinha. Ele apenas investiu a moeda de Deus. Deus deu a ele. Ele deu a ele o momento, que é o tempo. Então, em vez de gastar seu pensamento, que todo mundo tem, ficar gastando seu tempo, ele não tinha dinheiro, mas sabia que esse pensamento era dinheiro. Então ele investiu seu pensamento no agora, sabendo que ele não iria retroceder e desaparecer de vista. Isso foi um investimento. Isso iria avançar no seu futuro. Bem, aconteceu. Ele está avançando.
Está tão avançado que ele me conta que agora tudo que toca vira ouro. Ele agora tem 3 filhos. Ele vem aqui todo domingo. Ele não quer que seus filhos fiquem pensando em problemas. Então quer que eles aprendam o que o pensamento nos dá. Todo domingo, Jimmy me diz que tem vontade de sair para a praia ou para as montanhas com a esposa, mas não vai, porque quer que os filhos tenham essa oportunidade. A oportunidade que ele não teve logo cedo, de conhecer esse ensino. Ele diz: meu povo era muito religioso, mas devia adorar um Deus muito pobre, pois eu estava mergulhado na pobreza. Então eu simplesmente não chegava perto das igrejas. A igreja da minha mãe, dos meus irmãos, dessas pessoas. Porque eu não conseguia conceber isso. Um Deus assim pudesse fazer isso conosco. Ainda assim, eles nunca perderam um evento. Pois quando eu encontrei nisto, o que encontrei aqui na Igreja da Ciência da Mente, eu levei meus filhos para a escola dominical. Agora foi isso que aconteceu com eles. Aqui eu vejo que Deus é amor, e o amor os rodeia. E eles não conhecem nada além do amor, que Deus é amor. Um dia minha filhinha, que é a mais nova das 3, estava bastante doente, com um resfriado terrível. E naquela noite, quando os meninos fizeram as orações, estas foram as palavras que eles usaram: obrigado, Deus. Aquela irmã é perfeita amanhã. Eles não podiam olhar para a menina, doente como estava, e dizer obrigado, Deus. Essa irmã está bem agora. Mas disseram obrigado, Deus. Minha irmã está perfeita amanhã. Neville, foi um milagre. No dia seguinte, a criança estava muito bem. Não havia sinal de resfriado. Uma ausência completa de tudo que a gente viu na noite anterior. E os 2 irmãozinhos dela simplesmente agradeceram. Agora o meu filho queria um relógio. Eu não daria o relógio a ele. Eu poderia comprar 1000 relógios para ele. Mas eu quero que meu filho aprenda uma lei que eu não conhecia até recentemente. Então ele preencheu sua mente com a posse de um relógio e falou do relógio como um relógio vivo. Aquele que funciona, que está vivo, não um relógio de brinquedo de criança. Então ele preencheu sua mente com a posse do relógio. E no caminho para a escola, ele encontrou um relógio vivo. Agora ele conhece o funcionamento da lei, que a aceitação completa do estado na consciência deve resultar numa externalização do estado como aceito. Portanto, se ele aceitar o relógio, não precisa recorrer ao seu pai na terra como o médium através do qual o relógio vai vir. Eu não quero pensar nem por um segundo que ele tenha que apontar a mãe ou o pai como os únicos canais pelos quais o seu bem vai vir. Eu quero que ele reconheça um Pai infinito, o Pai de todos nós, que deu a ele como ele me deu tudo o que eu aceitarei. Eu quero que meus filhos aprendam, como eu aprendi. Eu poderia enchê-los de presentes, mas então ele ia me considerar o único canal através do qual isso chegaria. Isso eu não devo aceitar. Portanto, você deveria garantir que os meninos e meninas realmente vivam de acordo com essa lei. Deus para eles é amor, e a única realidade, e o amor os rodeia. Então eles nunca perdem a escola dominical aqui. E ele continua me contando todas as outras coisas maravilhosas que aconteceram com ele, na família dele, pela mera aceitação dessa lei. Ele disse: a obtenção do meu carro, um Cadillac conversível, eu tratei isso de uma maneira frouxa. Sentei-me calmamente na minha sala de estar e dirigi meu Cadillac. E simplesmente tratei isso dessa maneira frouxa. Disse ele: eu não coloquei nenhum esforço real nisso. Eu aceitei e então, quando decidi começar simplesmente, fiz 3 ligações. E naquele dia eu estava dirigindo este carro. Neville, agora tudo acontece assim. Hoje, em vez de ir para o meu escritório, trabalhar no escritório, eu trabalho nos bastidores. Eu fico sentado o dia todo e ouço o bom relato dos meus funcionários. Toda a minha equipe de escritório deve me contar boas notícias. A única coisa que eu permitirei ouvir: eu ando no meu carro, eu estou no escritório, eu estou em casa, mas eu só ouço boas notícias. E raramente eu vou fisicamente ao escritório para fazer trabalho de escritório. Por isso eu fico nos bastidores, apenas ouvindo boas notícias. Então eu esqueci completamente o chamado problema de pele que eu tinha. Honestamente, eu posso dizer
que eu sinto que sou mais abençoado que todos os homens, porque nasci assim. Eu tenho orgulho de ser assim. Portanto, em harmonia com a revelação dada à minha esposa, vamos todos parar de gastar os nossos pensamentos, o nosso tempo e o nosso dinheiro. Pois tudo na vida deve ser um investimento. Nós sabemos a verdade. Esta plataforma irradia a verdade. Disseram-lhe que tudo procede da sua própria consciência. Mas o que você e somente você aceita como verdade, isso vai se exteriorizar, vai se moldar no seu ambiente. Todas as condições que você vai encontrar simplesmente testemunharão o estado que você aceitou. Bem, se você não gosta do que está encontrando, pare de gastar. Aprenda a arte de investir, pois cada momento é uma oportunidade para investir, não para gastar. Mas, por outro lado, você e eu somos livres. Somos livres para desperdiçar todas as moedas do mundo. Para isso temos direito. Somos seres livres. Podemos gastar, não precisamos investir. Mas se você sabe que pode investir, por que não escolher o caminho mais sábio? Nós somos informados, no 30º capítulo do livro de Deuteronômio. O mandamento que hoje te ordeno não está escondido e não está longe. Está perto de você, está na tua boca e no teu coração. Agora coloco diante de você, esse dia, a vida e o bem, a morte e o mal, as bênçãos e as maldições. Escolha a vida, escolha a bênção. Mas a escolha é sempre nossa, pois nós somos livres. Então coloca diante de nós, nesse dia, nesse exato momento, um mandamento. A diferença entre eu e você é que vemos o mesmo teatro, de ângulos diferentes. Eu ia definir isso a partir daqui. Você ia o definir a partir daí. Se eu desejasse obter o seu ponto de vista, enquanto estivesse aqui, eu ia assumir que estou sentado onde você está. E, portanto, dentro da minha imaginação, eu ia olhar a partir dessa posição. Eu teria então de ver o palco, não o auditório. Eu veria a coisa atrás de mim, esse ciclorama, e descreveria o teatro daquela posição que presumo que sou. Agora, se essa posição representa, digamos, uma de segurança e esta de insegurança, eu assumiria então, estando aqui fisicamente, que agora estou seguro. E para provar que eu sou, eu olharia a partir do estado de segurança. Então descreveria o mundo em relação à minha suposição. Se ainda estou vendo o que vi quando era inseguro, eu não consegui ocupar esse fim desejável. Eu ainda estou apenas pensando nisso. Portanto, a grande diferença entre pensar a partir de e pensar em deve ser claramente vista. Então ver a sabedoria em aprender a arte de pensar a partir de um fim desejado. Então aqui, olhe para o seu mundo, formule seus lindos objetivos na vida e pergunte-se, como seria se fosse verdade que agora incorporo esse estado? Como eu ia me sentir? E em resposta a essa pergunta, vai vir um sentimento que corresponde a esse fim. Aprenda então a pensar a partir desse fim. Embora a razão negue, embora tudo negue, você ocupa esse fim. E agora que vocês estão investindo, isso vai se tornar real no seu mundo. Agora outro pensamento que eu tentei deixar claro. E mais uma vez, Jim Fuller me disse, essa era uma pista do seu sucesso. Quando a ação do homem interior corresponder à ação que o homem exterior deve realizar para apaziguar o seu desejo, ele definitivamente vai realizar o seu desejo. Nós somos dois, o ser humano interior e o exterior. O exterior é sempre levado a dizer, eu por mim mesmo nada posso fazer. Pai dentro de mim, esse interior, ele faz a obra. O que eu vejo fazer, isso eu, o exterior, também faço. Portanto, existe um você interior. Se eu agora sentasse aqui e imobilizasse meu corpo, o relaxando, e então imaginasse que o exterior teria que fazer para apaziguar o seu desejo, e com o exterior relaxado, eu me deixei imaginar que sou realmente isso agora. Então mantenho o corpo imobilizado, mas eu imagino que estou realmente experimentando isso agora. Eu experimentaria em minha imaginação aquilo que teria que experimentar na carne.
para apaziguar o desejo. Então imaginaria esse estado repetidamente, de modo que as ações do homem interior correspondessem às ações que o exterior deveria realizar, para poder realizar o seu desejo. Quando isso for feito, eu prometo a você, isso vai ser feito na carne. Nenhum poder no mundo poderia detê-lo. Quando essas duas ações coincidem. Mas deixe que isso venha sempre do seu interior. E agora, no final do silêncio, é isso que sabemos. Sabendo que sempre que exercitamos nossa imaginação, amorosamente em nome de outra pessoa, estamos real e literalmente mediando Deus para o homem. Assim podemos sentar-nos calmamente na escuridão e simplesmente ouvir, como se tivéssemos ouvido o relato que nós queremos ouvir. Olhamos para a escuridão. Imaginamos que estamos vendo o que queremos ver. Isso significa investir esses 2 minutos. Aproveitamos os momentos que equivalem a 2 minutos. E realmente estamos investindo agora. Então, quando eu sentar na cadeira e as luzes forem apagadas, vamos ouvir. E parecer que estamos ouvindo e vendo o que queremos ouvir e ver. E estamos realmente cumprindo o comando daquela voz maravilhosa, que falou à minha esposa quando disse: olha, você deve parar de gastar seu tempo, seus pensamentos e seu dinheiro, pois tudo na vida deve ser um investimento. Deixe que esses 2 minutos sejam seu maior investimento. Agora, entremos no silêncio.